termina quando o recurso se acaba, da casa resta a ruína. Jesus me arrancou lá das trevas, lá do mais profundo do inferno. Como o pastor tinha acabado de falar, eu fui 12 vezes ao inferno, arrebatado em espírito. Eu costumo dizer no meu testemunho, eu era tão ruim que nem o diabo me queria mais. Aí Jesus disse: vem para cá que tu és meu filho amado. Aleluia, graças a Deus. Meus queridos irmãos, vai ser necessário os irmãos abrir a Bíblia. Meu testemunho é muito longo, são 8 horas. Mas vou conseguir fazer um resumo aqui em 2 horas, 2 horas e meia. Fica a critério do Espírito, né? E nessa mudança, nós encontramos em Gálatas, capítulo 5, versos 18 ao 23. Que fala sobre as obras da carne, a obra do Espírito. E quando nós estamos na casa do Senhor e continuamos a fazer as obras da carne, nós não temos o Espírito Santo de Deus. Mas hoje à noite o Espírito Santo vai fluir sobre a tua vida. O Espírito de Deus vai descer na tua vida, nunca mais tu será aquela pessoa. O velho homem vai morrer hoje, amém, irmãos? Assim como há 11 anos aqui atrás morreu o velho tio Chico, o segundo bruxo do Brasil, o homem que teve 3 pactos com Lúcifer, e hoje na aliança com Jesus, conhecido como o pastor Francisco. E ele está hoje aqui para abençoar a igreja, amém? Gálatas 18. Aliás, Gálatas 5, do versos 18 a 23. 19, aliás. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse: os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito de Deus é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Fechem seus olhos. Altíssimo e soberano Deus, aqui na tua presença entregamos nossas vidas nas tuas mãos, pedindo perdão pelos nossos erros, pelos pecados, pelas falhas, pelas transgressões. E que nesse exato momento, meu Pai, que a igreja seja edificada, e eu repreendo na autoridade do teu nome, porque há poder para podermos repreender o espírito de dúvida, de incerteza, de incredulidade, o espírito de fofoca, de contenda, meu Pai, seja agora acorrentado lá no inferno, que toda obra maligna, todas as setas forjadas de Satanás vindo das trevas seja quebrada, meu Pai, porque sobre a porta dessa congregação há um manancial de água viva, sobre o teto, Pai, derrama a gota do teu sangue e vem purificar todos nós. Nós te agradecemos e te exaltamos em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Vocês vão observar que eu bebo muita água. Eu devo beber umas 5 jarras dessa hoje à noite, porque eu não tenho veias aqui na garganta, são sobras de borracha, só foram frutos do diabo. Eu vou explicar. Se eu começar a falar e não beber água, ela recebe e eu perco a voz. Por dia eu bebo de 15 a 20 litros d'água, o dia todo. Não sei quando essa água vai, é mistério de Deus. Vamos falar em mudança, para que vocês possam entender sobre os frutos da carne e do Espírito. Meus queridos irmãos, o primeiro sinal do batismo com o Espírito Santo é o fruto. Pastor, eu falo em língua, não resta dúvida, línguas são dons. Está lá em Coríntios. 1 Coríntios 12 são dons. Você pode, nesse exato momento, receber o batismo com o Espírito Santo e receber o dom de falar em línguas. Mas tem pessoas falando em línguas dentro da igreja, mas quando chega em casa, está em contenda com a esposa, com o filho, com o vizinho, com o cunhado, com o pai, com palavras torpes, com palavras vãs. Mas eu tenho o Espírito Santo. Não, aonde tem o Espírito Santo reina a paz. Aonde tem o Espírito Santo de Deus, o amor ali está, meu irmão. A temperança, a mansidão.
Espírito de Deus é muito fino, ele não habita em qualquer coração, ele não habita em casa suja. Por exemplo, em outras palavras, quando o Espírito de Deus vem sobre uma pessoa cristã, ele faz parecer deles as virtudes. Quais são as virtudes do Espírito Santo de Deus? Amor, alegria, paz, temperança, mansidão. Pastor, eu estou aqui na igreja, falo em língua, pulo, sapateio, nem para aquele negócio todo, mas quando chego em casa eu não consigo olhar para minha esposa, meu pai, eu vivo assim numa contenda, a gente briga, sai até no tapa, então você não tem Espírito Santo de Deus, é um espírito maligno. Você precisa conhecer o inimigo da tua alma para você se defender dele. Ele está destruindo lares. O diabo está morando em casa de residência, de crente, e está bagunçando, desculpa a expressão, a família está destruindo o casamento, porque o casamento é de Deus e o que Deus uniu jamais separa o homem, e tem pessoas achando que é o Espírito Santo de Deus trabalhando. O Senhor permitiu. O Senhor está permitindo eu não ter contato com a minha esposa, dormir em outro quarto. Não, é antibíblico. É antibíblico. O Coríntios 7 relata: não defraudeis uns aos outros, a não ser por tempo mútuo para estar em oração. Depois ajuntai-vos, para que Satanás não entre em continência. O diabo está arrasando com a família, com a sociedade, com a política. Ele tomou de conta da política. E quem habita no meio da política? Quem habita no meio da sociedade? Quem habita no meio da contenda, da confusão, da heresia, da prostituição, da bebida? É o diabo. Ele tem reinado em várias residências. Deus tem uma igreja santa, uma igreja pura, edificada. O diabo é capaz de fazer coisas que vocês nem acreditam. Ele fez comigo. Ele fez. Ele não fez muita coisa comigo. Ele me transformou em ladrão, estelionatário, traficante de drogas, usuário, matador de aluguel e homossexual. Só isso que ele fez. E se eu falar outras coisas que ele fez, você sai correndo com medo de mim. Porque tem coisa absurda, pastor. Então veja bem. Nós temos que ter a virtude do Espírito. Quando uma árvore é má, ela produz mais fruto. Mas quando ela é boa, ela produz bons frutos. Aí você tem o Espírito Santo de Deus. Dessa forma você tem. Da mesma forma acontece com o ser humano. Por exemplo, quando ele tem um espírito imundo, os frutos da sua vida são inimizade, conflitos, vícios, inveja, prostituição, impureza, adultério, ira, tristeza, dor de cabeça constante, medo, nervosismo e insônia. Mas após nós recebemos o Espírito Santo de Deus, imediatamente o seu comportamento muda. Em casa, no trabalho, na rua, dentro do ônibus, na igreja, enfim, em qualquer lugar. Passa a ser sempre de acordo com o caráter de Deus, ou seja, o amor. Esse amor é o interesse maior em querer que o seu semelhante seja salvo. Irmão, eu te perdoo tudo que tu fez comigo, mas eu não quero nem te ver. Fica na tua casa, eu fico na minha. Então tu não perdoa, você não tem um amor. O amor vem fluindo aqui, gera daqui de dentro. Dentro do teu coração, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus é finíssimo. Ele é finíssimo e é maravilhoso. Se você não sabe o que é fé, você vai conhecer um homem de fé. Um homem que largou tudo, larguei 2 mansões, 12 apartamentos, uma casa, uma chácara, uma fazenda, um emprego muito bom. Eu sou formado, eu trabalhava no Banco Central, eu ganhava 38 salários comercial por mês. O carro mais fraco que eu usei aqui na terra foi uma BMW. Eu não comprava no Brasil não, mandava buscar fora. Eu comprei até uma limousine para entrar na igreja para eu casar. Meu casamento foi uma bênção, misericórdia. Veja bem, meus irmãos, nós encontramos essa mensagem sobre o amor em Coríntios, 1 Coríntios 3, Efésios 5:2. Alegria, essa alegria não vem do exterior, mas nasce do mais profundo da alma, mediante a comunhão íntima com Deus. Salmo 16:11. Eu tinha preparado um esboço aqui, grande, muito bom para edificar a igreja, mas eu vou ter que pular sem dar explicação, porque fica muito longo, aí não dá para mim dar um testemunho. O testemunho é comprido demais, meus irmãos. Então veja bem, dando continuidade aqui, né? E nada, absolutamente nada pode arrancar do coração dos revestidos com o Espírito Santo. Nada arranca o amor.
do teu coração quando você é revestido com o Espírito Santo? Se você perdoaria alguém que te magoasse? Mas que tipo de mágoa? Que tipo de vamos dizer assim, que ele jogou em mim? Um ódio, uma coisa, isso é muito fácil. Fazer uma cara feia para outro é muito fácil. Mas é uma traição. Algo que te magoou. Algo que te prejudicou. Você olharia com os bons olhos para aquela pessoa e perdoaria? Difícil, né? Pois o pastor perdoou. Perdoei, perdoou. Eu perdoei meu primo, que é advogado, mandou me prender. Eu estive na casa dele e pedi perdão a ele. Eu perdoei minha esposa, que teve um filho com outro homem. Eu fui visitar ela na maternidade. Você está perdoado, em nome de Jesus. A pessoa? Isso é a prova de amor. A prova do fluir, do habitar do Espírito Santo dentro de você. Não é fácil. A minha vida jogada na sarjeta, fazendo tudo o que o diabo queria, em troca de bens materiais, de sucesso, de fama, de riqueza. Eu tinha muito dinheiro, mas eu não tinha paz. Eu vim encontrar a paz em Jesus Cristo. Vem as tribulações, vem as barreiras, vem montanhas para me ultrapassar de um lado para outro. Eu chegava no meio da barreira, ali em cima daquele monte, cansado já para cair, olhar para trás e olhar que lá embaixo eu não ia encontrar nada, e ali eu chorar, que dobrar meus joelhos para o nosso, mas eu vou conseguir chegar ao topo, eu vou firmar na rocha. O diabo chama o povo dele de cavalo. Tem alguém que teve a infelicidade de, antes de vir para Jesus, ter passado no Espiritismo? Aqui, levante a mão para mim dizer. Olha aí. O diabo chama o povo dele de cavalo. Tu é meu cavalo, meu aparelho. E Jesus diz: vem para cá que tu és o meu filho amado. Senhor, mas como é que tu me chama de filho amado? Eu matei, eu roubei, eu assassinei. Eu matei minha filha com 2 anos. Gosto de falar que tu aí. Eu tenho foto dela aí. Eu fiz isso. Ele disse: jogarei teus pecados no mar do esquecimento e não lembrarei mais. O homem lembra, o homem olha para mim com os olhos má, porque eu fiz todo tipo de violência aqui na terra. Eu fui do Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Andava só com menino bom, Escadinha, Fernandinho Beiramar, Paulinho Bang Bang, Marcelinho. Hoje quase todos são crentes, né? Graças a Deus. A paz. Essa paz não é algo de momento, mas é um estado permanente de tranquilidade, serenidade e confiança de que a sua vida está nas mãos de Deus. E quaisquer que sejam as tempestades, os problemas, a paz nunca desaparecerá. Está em João 14, 27. Essa paz permanece. Faltou o alimento na tua casa? Se tu tem um Espírito Santo, a paz permanece. Se tu ora, o Espírito Santo envia um servo e manda deixar, não deixa faltar nada. Longanimidade significa paciência. A pessoa selada com o Espírito Santo sabe esperar, pois esse é o caráter do próprio Deus. Êxodo 34, 6, 1 Tessalonicenses 5, 14. Você tem que saber esperar. Sabe quantos anos faz que eu espero pela minha bênção, que o Senhor prometeu dar tudo de volta e me dar uma mulher, que eu sou divorciado? Porque eu orei 8 anos de joelho, fazendo jejum. Eu orando, ela passava por mim e disse: esse seu Deus é muito fraco. Quanto mais ora, mais ódio eu tenho de você. Eu não te quero, não adianta orar que eu não te quero. A pessoa? E eu ali. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Eu virei mendigo, passei a morar nas paradas de ônibus, mas glorificando ao Senhor. O Senhor foi trazendo as bênçãos, e bênçãos sem medida. Porque o Senhor é bom. Ele tem todas as parábolas bíblicas, do Velho Testamento ao Novo Testamento, não existe nenhuma passagem bíblica que Deus disse que tu vai ser um coitadinho miserável. Quem gosta de olhar para o crente que está sendo coitadinho miserável, o crente não tem nada, é um coitadinho, é um pobrezinho, isso é obra de Satanás. Jesus disse que se cumprir os mandamentos, comereis do melhor dessa terra. Eu vim para te dar vida e vida com abundância. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá o quê? Todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Essa história que o galardão é no céu, que tu tem que ser provado, que tu tem que estar doente, porque o crente que não é doente, não é crente, é mentira. Quem é doente é o diabo. Jesus levou nossas dores e nossas enfermidades. No corpo do pastor, eu não aceito no meu corpo
corpo enfermidade, porque esse corpo aqui, o todo, do alto da cabeça à planta dos pés, é templo do Espírito Santo de Deus. Ele joga seta, mas quando ele joga seta, eu tenho um remédio que eu tomo. Toda vez que ele joga uma seta, eu ia sair para a igreja, eu puxo essa perna aqui, que ela é de platina, graças a Deus. Já quebrou ela, Jesus usou a mão do médico de platina. A perna é platina, a cabeça é platina, não enxerga pelo olho, é tudo torto, mas o coração é aprumado. É Jesus Cristo. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é tremendo. Tem casamento aqui destruído. E o Senhor vai restaurar hoje à noite. Se Ele não restaurar, eu largo a Bíblia e volto para a macumba, porque eu sei que um Deus vive. Ele manda eu falar e assim embaixo. O meu Deus é um Deus. Diga, eu quero que você repita agora comigo. Posso. Você pode, Bíblia. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele não diz posso 10%, 20%, não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter um casamento abençoado. Eu posso ter uma vida regalada, financeira abençoada. Eu posso ter um filho abençoado. Eu posso ter um marido, posso ter uma esposa abençoada. A minha família é abençoada porque eu posso. E eu vou receber hoje à noite. Se história de crente abrir a boca e dizer, ai, não tem mais jeito, é antibíblico. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Eu tenho um filho que não falava comigo com 17 anos de idade. Eu vou explicar por quê. O meu filho, eu dei 2 tiros nele. Quando ele tinha 2 anos de idade, eu fui no preço para matá-lo, porque o diabo disse para mim que aquele filho era amaldiçoado. Ele nasceu para me matar. Eu tinha que matar ele antes dele me matar. Nós temos que ficar rapazes. Meu filho vivia trancado dentro do quarto. Só saía do quarto quando eu saía para a rua. Ele perguntava para o outro, para a mãe dele: cadê pai? Saiu. Enfim, quando eu ia chegando, ele se trancava. Parecia um presídio lá em casa. A mãe dele ia dar comida, eu bati na porta, estava comida, ele fechava a porta. Eu joguei um punhal para matar e Jesus não deixou. E eu tenho orado. Depois que eu aceitei Jesus, eu disse: meu filho é uma bênção, está na mão do Senhor. Quando eu moro em Brasília, quando há uns dias aqui atrás, eu liguei para Brasília, ele mora na casa da avó dele. Aí a avó dele lá disse: espera aí que o Luiz quer falar contigo. Eu senti aquele impacto dentro de mim. Comigo? Ele não fala comigo. Ele começou a chorar no telefone e disse: pai, eu passando aqui em frente à igreja batista, e eu gostei, entrei, já tem 15 dias que eu sou crente e estou orando pelo Senhor. Aleluia. Então posso todas as coisas daquele que me fortalece. Dessa história que não tem jeito, porque está perdido, quem está perdido é o diabo. O teu filho, a tua filha, o teu irmão, o teu cunhado, seja quem for, é uma bênção, meu irmão. Determina com palavras de poder. Eu não vou pregar para aquele pai de santo ali, porque é o maior, é o pai de santo mais forte de São Paulo. Não tem pai de santo forte. Se tivesse, o tio Chico estava lá, como era meu nome no passado. Forte é Jesus Cristo, que me arrancou de lá, irmão. Esse é forte, é o leão da tribo de Judá. Benignidade. O cristão que possui essa virtude nunca quer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Efésios 4:32, Colossenses 3, versos 12 e 13. Já pensou? Primeira Epístola de João, capítulo 2, versos 6 e diante, diz o seguinte: aquele que anda na luz e aborrece a teu irmão, ainda está em trevas, e não saber para onde ir, porque as trevas lhe cegaram os seus olhos. Quem ama seu irmão, nele não o aborrece. Eu olho aqui para esse jovem, para esse cidadão aqui. Eu não vou com a cara desse irmão. Então tu não vai com a cara de Jesus, porque ele é a imagem e a semelhança do Deus vivo. Vai se converter. Tu que não gosta do teu irmão, tu que anda falando mal das pessoas, tu tem que se converter hoje à noite. Amar a teu próximo como a ti mesmo. Tu tem amado a teu próximo? É muito fácil amar alguém que não magoa. É muito fácil amar alguém que não maltrata. É muito fácil amar alguém que está te apoiando. É fácil demais. Eu recebi um telefonema agora de Brasília, lá no hotel. A minha esposa, quando ela saiu de casa, ela disse: eu vou te ver, o meu prazer é te ver deitado no chão, numa calçada, pedindo esmola para eu rir da tua cara, ou te ver no presídio para ter o prazer de te visitar. Ela falou. Ela viu muitos crimes que eu cometi. Já me usou para matar 22 crianças em rituais de magia dele, 40 balas. Eu fui pistoleiro. Eu respondo em 22 processos.
E a vitória é minha, graças a Deus. Porque eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. E eu estava lá no hotel, ela ligou para mim. Me chamou de tio Chico. Eu digo, olha, senhora, tio Chico não, pastor Francisco. Não, você tio Chico para mim. Quem está falando é a mãe do seu filho. Você lembra da família Cardoso, que você sacrificou aquelas duas crianças, que foi abafada e ninguém sabe? Que eu vi você sacrificando? Eu lembro. Eu fui na família dela, na família dessa criança, denunciei, nós fomos na delegacia e abrimos um processo contra você. Vai chegar uma ordem aí, um circular da Polícia Civil daqui, para a Polícia Civil de São Paulo, para te trazer para o presídio, que eu quero te visitar lá. Eu liguei para a minha advogada, ela ligou para a delegacia, pastor, ora muito, porque vai a ordem para São Paulo. Foi de madrugada, coisa feia do inferno, o diabo apareceu na minha, ao lado assim, na outra cama, rindo da minha cara. Você está com medo? Eu não tenho medo de você, você é muito palhaço. Eu falei assim, com autoridade, porque Deus deu autoridade a você contra o diabo, meu irmão. Lucas 10:19, eis que eu te dei poder para pisar serpente e escorpião e toda a força do inimigo, e danos nenhum me fará. Deixa de baixar a cabeça, irmão, e ser um coitadinho, porque o diabo está querendo te fazer um coitadinho, um pobrezinho. Levanta a cabeça e diz para o diabo, ó, tu tem que andar aqui, debaixo dos meus pés, na autoridade do nome de Jesus. Mas te santifica, te purifica, igreja, para que você tenha autoridade sobre ele. Amém? Bondade é a qualidade que é bom. Isso é expresso através de virtudes, de altitude e bondade. Romanos 2:4. Uma pessoa bondosa sempre está pensando em como ajudar o seu semelhante. Você tem se dedicado a ajudar o teu semelhante? Tua irmã liga lá vamos dizer, lá da Paraíba. Olha, o negócio está difícil, não tem nada aqui, meu marido está desempregado, a gente está passando a situação. Eu vou mandar um dinheirinho, tu manda lá 50 sempre ajudar. É uma bênção, né? Tua irmã, filha de teu pai e da tua mãe, é muito bom ajudar assim, né? Mas aquele mendigo que bateu na tua porta, você tem feito boas obras? Tem atuado uma boa ação? De que maneira? No Natal, no Ano Novo, nós costumamos fazer aquele banquete, aquela mesa enorme. Talvez na igreja ou na casa do irmão, né? Se reúne todo mundo, comer peru, é muita fruta, é muito refrigerante, é uma beleza. Ô benção, né? Muita benção, né? Tu se preocupou em acolher o teu irmão que está debaixo do viaduto? Tu se preocupou de levar um pedacinho de pão, simplesmente um cachinho de uva, uma roupa, para que está jogado na sarjeta debaixo de uma árvore, ou foi visitar alguém no presídio? Aquele velhinho que foi abandonado, você se preocupou? E tu acha que fez uma boa ação, não foi? É bom, né? Eu dar uma roupa de presente para o meu filho, dar uma roupa de presente para minha mãe, dar um calçado, dar um abraço é muito bom. Agora, dar um abraço no mendigo, hein, minha irmã? Que maravilha! Eu virei mendigo, eu chegava na igreja, os irmãos me recebiam assim, ó, Pai do Senhor, Jesus te ama e correto, Jesus te ama. Que bênção, né? Muito amor, aleluia. Irmão, tenho sofrido, mas tenho sofrido de cabeça erguida. O sofrimento santo, o sofrimento que tem edificado a minha vida. E é isso que Jesus quer edificar a sua vida hoje. Fidelidade é uma das melhores versões da Bíblia. O fruto aqui é relacionado em fé. Isso significa que a fidelidade está relacionada com a fé. Vamos ver aqui. Veja bem, meu irmão, o que é que acontece. A Bíblia diz ser fiel que até a morte dar-te a coroa da vida. É de fato, a fidelidade é a observância da fé. A lealdade constante é inabalável com quem estamos unidos por uma aliança. Essa virtude não é nada relevante para aqueles que não têm o batismo com o Espírito Santo. Entretanto, para os revestidos com o poder do alto, ela está sempre elevada e será praticada. Você tem fé? Você sabe dizer o que é fé, igreja? Minha irmã chegou para mim e disse, pastor, eu tenho fé que quem vai fazer o almoço hoje sou eu. Eu disse, claro, só tem você aqui, aí. Fezinha morta é a sua, você vai fazer o almoço, não tem ninguém para fazer, eu que não vou fazer, porque eu sou cozinheiro, né? Eu que não vou fazer, irmãzinha, né? Deixa eu ser bem rápido, eu gostaria de explicar cada versículo. Mansidão. Basicamente a mansidão é observada através de um caráter manso, brando e sossegado. Você começa a ser grosseiro dentro de casa e vem com palavras negativas, com palavras indecentes, você se sente que é manso, que tem o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo é muito fino, muito delicado.
Até para se falar em línguas, lá em Coríntios Renato, nós temos que falar com ordem, com o quê? Com decência. Deixa eu dar uma pulada aqui. Domínio próprio é a virtude de Deus que nos dá poder para dominar o nosso próprio ser. Provérbios 16, 32. Nossas paixões, nosso desejo e tudo. 1 Coríntios 7, 9 e Tito 1, 8. Segundo sinal do batismo do Espírito Santo é o falar em outras línguas. Isso era como entre os primeiros cristãos. Atos 2, 4, 10, 45, 47, 19. Tem muita coisa aqui para falar. Tem um jornal que eu escrevi, está aqui dentro, mas não vai dar para falar. Eu vou ter que entrar no meu testemunho, assim fica muito tarde, eu tenho que orar para vocês sejam abençoados. Meus irmãos, eu nasci no berço de ouro. Então essa mudança aqui, a mudança do praticar da carne para o fruto do Espírito, a temperança, a fé, a paciência, a bondade, a mansidão, tudo isso relata em mudança. Olha que mudança, hoje à noite eu estou aqui com esse microfone na mão, pregando para vocês, com essa Bíblia na mão. Antes eu estava com uma maconha, uma R15, uma 7mm, uma 965 dentro do meu carro para sair matando as pessoas. Voltava vestido de pai de santo para ir para a encruzilhada, meia-noite, fazer trabalho para destruir lares, fazer trabalho para levar as mulheres à prostituição, o jovem à droga. Tira tudo, é Jesus Cristo. Macumba não desmancha macumba, demônio não expulsa demônio. Causa e traz mais problema. Eu vou relatar isso aqui para vocês. Essa mulher ganhou R$300 por dia. Para o diabo, o povo dá. O crente tem que ser abençoado. E como é que ele é abençoado? É dando. É plantando o que se colhe, é dando o que se recebe. Quem foi mais abençoado? Caim ou Abel? Não foi Abel? Porque Abel deu nas primícias, deu de melhor. Caim, não, aqui é resto, vai para o lixo, não presta mais. Eu vou dar a vontade do Senhor. Deu de melhor, irmãos. Porque quando tu estava no mundo, bebendo cerveja, namorando, tu não tinha dó de passar a noite no forró, no carnaval, gastar 100, 200, 300 reais com cerveja, com droga, com cigarro, com a mulherada na prostituição, desculpa a expressão. Eu sou nordestino, quando quer falar, sai da frente. Né? Entendeu? Você não tinha dó de gastar. Mas quando vem para Jesus, você tira a menor moeda do bolso e dá para Jesus. Uma moeda de 1 centavo, de 5, de 10. Pastor, eu não tenho, porque você profetizou que não tem. Porque você profetizou que é um coitadinho. Porque você profetizou, aí quando você profetizou, o diabo entrou e ficou rindo da tua cara. Olha Deus, olha o teu servo. A tua imagem é semelhança. O coitadinho não tem nem o que comer e está dando graça. Ai, pai, eu te dou graça, não tem nada. Meu pai, eu só tenho sapato, eu te dou graça. Está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Eu tenho que comer do melhor, eu tenho que andar no melhor carro, eu tenho que morar na melhor casa, porque os melhores empregos estão sendo do filho do diabo, os melhores carros estão sendo do filho do diabo, a melhor comida é do filho do diabo. Ah, eu não vou na praia com minha namorada porque é pecado. A praia é do diabo, não, a praia não é do diabo não, a praia é de Deus. Deus fez a terra, o céu, o mar, fez tudo. Agora o diabo está usando, o diabo está entrando no que é de Deus para distorcer, para oprimir o povo de Deus. Essa história que é do diabo, o diabo não tem nada, tudo é de Deus, meu irmão. Tudo é de Deus, e o que ele tem aqui ele está perdendo. Ele me perdeu o Júlio de Ferreira, e está perdendo muita gente. Então veja bem, meus queridos, presta atenção, não conversem, que agora eu vou falar para vocês saberem como foi o meu passado. Eu nasci num berço de ouro. Meus pais eram ricos, político, fazendeiro, muito dinheiro. Mas eu nasci com um problema seríssimo, eu nasci com um problema de epilepsia. Eu ia andando, dava vontade para cair no chão. É a mensagem sobre o jovem lunático. Não, isso é hereditário, é familiar. Não, na minha família eu não aceito, de maneira alguma. Meu avô, meu bisavô era epilético, passou para o meu avô, passou para o meu pai, passou para mim, agora vai passar para o meu filho, para o meu neto está repreendido. Espírito hereditário, você sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Na minha casa, na minha vida, no meu filho, na minha família, não tem isso não. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É de nascença, não tem nada de nascença, é obra maligna. O diabo ele faz macumba, ele entra quando a mulher está grávida, ela pega a criança lá no ventre. Então veja bem, meus queridos, o que é que acontece?
Papai sempre procurando os melhores médicos. Devido à situação financeira dele ser boa, trazia para São Paulo, para o Rio, Belo Horizonte. Não, tem nos Estados Unidos, leva. Aí aquela confusão toda e nada, porque o meu problema era espiritual. Alguém chegou para ele e disse: olha, você tem que levar ele num centro espírita ali. Não se preocupe não, que é mesa branca, não é macumba. A historinha é essa, cuidado com as mesas brancas. A mesa branca é o pior espiritismo que tem. Porque lá eles estão trabalhando, dizendo que é o espírito de luz. Espírito que vem trazer mensagem do céu. Só tem um Espírito de luz que traz mensagem do céu, e eu sinto a presença dele hoje aqui, é o Espírito Santo de Deus. Amém. O resto tudo é demônio. Ele se veste de branco para enganar. 1 Coríntios 11:14, não é maravilha que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então veja bem, fui nesse centro espírita. Quando cheguei lá, o pai de santo olhou assim para mim e disse: o problema do rapaz aí, da criança, 8 anos de idade eu tinha. Ele é médico vidente de berço. Ele tem que desenvolver e trabalhar com as entidades. Lá não fala demônio, no centro espírita não fala diabo, só fala santo. Quem fala diabo é nós, os crentes, e com autoridade. E eu desenvolvi, fiquei lá. Com 10 anos de idade eu já era pai de santo. Com 10 anos de idade eu já recebi no meu corpo 385 entidades espíritas. São demônios. Na linha de Exu, Preto Velho, Pombagira, Caboclo, Zerê, todos os orixás. Na linha de Jejandangô, Lego Buxiguá e o inferno todo. O diabo dizia para mim que eu tinha um corpo fechado. Eu vim descobrir, na realidade, que eu tinha um corpo fechado depois que eu aceitei Jesus. Tinha tanto demônio que fechou, se entrasse outro explodia. Porque 385 demônios numa criança com 8 anos de idade, misericórdia, meu irmão. Eu fiquei 11 anos no espiritismo, cheguei ao grau mais elevado. Fui filho de santo, pai de santo, babalorixá, bruxo e mago. Tive 3 pactos, meu corpo é cheio de cicatrizes. Uma aqui, tem na cabeça, tem na perna. Aqui na perna tem uma cicatriz em forma de uma cruz. Eu fiz um pacto com a pombagira. Foi quando ela me transformou em homossexual. Porque todo pai de santo é homossexual. Uns não dizem porque tem vergonha. O diabo escraviza mesmo. Então veja bem. Aí eu fui desenvolvendo, fui ficando adulto, fui crescendo. Ao completar de 17 a 18 anos, eu comecei a me envolver no mais profundo. Eu comecei a ir ao inferno. Eu comecei a ter contato com o diabo. Quando eu queria falar com o diabo, eu bati o dedo assim 3 vezes, ele se materializava em carne e osso, igual estou aqui. Hoje eu bato uma vez e ele sai correndo em nome de Jesus. Aleluia, por isso, né, irmãos? Transformação é grande. Deus vai transformar os corações aqui duro hoje. Aqui tem uns corações. Tem pessoas sentadas aqui no nosso meio que está vindo à igreja, está louvando, está buscando, mas está com uma vida destruída. Porque o coração ainda não foi aberto para Jesus. E Ele está te dizendo hoje, irmã, eis que eu estou à porta e bato. Se tu alguém ouvir abrir, eu entrarei e serei com ele contigo. Tu tem ouvido, mas tu não abriu e tu vai abrir hoje. Porque vai fluir daqui a pouco, o Espírito vai descer aqui, o Espírito Santo com caldeirão de fogo e vai queimar línguas que estão fofocando. Deus vai purificar o corpo, a alma e o Espírito. Vai ter bênção hoje à noite aqui. Vai entrar uma máquina que cheia de chave de ouro e tu vai receber. Ah, pastor, não estou vendo, é porque tu não tem fé. Olha com os olhos da fé que tu vai sentir a presença do Deus vivo. Porque essa igreja é abençoada. Quando eu conheci esse homem que está sentado ali, o reverendo aí, Salatiel, Monte de Deus mostrou a fidelidade dele. Ele tem perdido noite de sono orando por você, ovelha rebelde. Ele não só ora pela esposa, pela filha, ele ora por você, que é rebelde. Ele ora por você, ele se preocupa. E é bíblico. É bíblico, Efésios 7,17 diz o seguinte: vós, ovelhas, obedecei aos vossos pastores, porque no finalzinho vai prestar conta de um por um. Se ele deixar uma fora, vai entrar, ele deixa uma fora e vai pagar um preço, viu? Então se cuida, irmão. Tu está pensando que tu entra no céu com óculos, um batom, um brincozinho, toda arrumadinha? Não. Não, pastor, mas eu não uso brinco, eu não uso batom, eu uso cabelão aqui, um saião. Tu também não entra, não. Tu vai entrar com isso aqui, ó, cheio da unção do Espírito. Roupa, enfeite não leva para o céu nem para o inferno. O que leva é isso aqui, ó. Está lá em Tiago. Tiago fala sobre a língua. É o melhor livro para os crentes lerem, é o livro de Tiago, né, pastor? Irmãos, não é brincadeira não. Eu não quero ir para o inferno nem para ganhar muito dinheiro. Eu vou dizer para vocês como é inferno. Eu fui 12 vezes. Eu entrava no meu quarto, fechava os olhos, deitava. O diabo vinha levar o meu espírito. Eu sentei no trono com Lucifer, conversava com ele. Cara a cara, assim, nós dois.
A minha função na terra é matar os crentes e fechar as igrejas evangélicas. Eu destruí muito crente desmantelado. Agora, crente igual tem aqui, eu estou vendo crente aqui, chega a unção do Espírito, não tem macumba, não tem Zé do Caixão, não tem Satanás que toca na tua vida. Agora, crente fofoqueiro, mentiroso, que compra o fiado e não paga, anda falando mal de todo mundo, irmãozinho, se converte, que já é o diabo na tua vida, é obra da carne. Obra da carne. Agora, crente de cabeça erguida, crente dizimista fiel, crente que ama o próximo, não tem demônio que pegue nele. O Senhor Jesus está triste. Quem tem mãe aqui? Levanta a mão. Quem tem mãe? Isso, mãe, né? Eu também tenho, graças a Deus, tá bom. Vocês gostariam se eu começasse a falar mal da mãe de vocês aqui? Quem gostaria? Ninguém. Jesus está triste. Porque tem muitos crentes que andam falando mal da mãe dele. Quem é a mãe dele? Maria. A Bíblia mandou nós adorarmos Maria. A Bíblia mandou nós se ajoelhar diante de Maria, não. Mas a Bíblia manda nós amar o nosso próximo como a ti mesmo. E ela é nossa irmã, é nosso próximo. Então cala-te e ora. E ora pelo aquele que está adorando Maria. Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem, que estão idolatrando, que estão se ajoelhando, que estão carregando uma imagem que não tem nada a ver com a Maria que deu a luz. Perdoa eles, Pai. E me leva com sabedoria para que eu possa levar uma mensagem, eles descubram que conhecereis a verdade vos libertará. Para de dizer que o Papa da Igreja Católica é a besta fera. Em vez de tu dizer que o Papa da Igreja Católica é a besta fera, como muitos têm dito, aí o diabo entra para falar, para fofocar. Ora pelo Papa, vamos orar pelo Papa, vamos orar pelo presidente da República, que é espírita, lá do Vale do Escurecer. Vamos orar pelos empresários, pelos políticos. Vamos orar pelas autoridades para que esse país mude. Tu só ora pelo teu filhinho, tu só ora pela tua filha, tu só ora pelo irmãozinho fulano. Vamos orar pelo país. Você tem se preocupado, porque quando tu orar pelo país, quando houver uma mudança no país, vai ter uma mudança também na nossa vida, na população. Mas eu sou orgulhoso. Eu só sou bebo, só se preocupo comigo, com meus filhos, só me preocupo com minha família. E o próximo? Será que só é próximo teu filho, teu pai, tua mãe, teu irmão? Brincadeira, meu irmão. Vamos se converter de verdade. A Bíblia não relata com a igreja que vai subir. Tem escrito na Bíblia. Se você ainda não encontrou, é porque você não conhece como ler a Bíblia. Eu sou um aluno da Bíblia. Eu fico 24 horas com isso aqui na mão. Mas não é só na mão dela, vem para aqui, ó, o coração. Não adianta eu ouvir e deixar passar direto se não descer para o coração. São palavras vãs. Deixa fluir, meu irmão, deixa entrar no teu coração. Bom, é bom demais servir ao Senhor. Estar com Deus é ótimo, é maravilhoso. Vocês vão descobrir por que é bom servir ao Senhor. Está vendo, irmão, como eu bebo água, já veio o tejado. Misericórdia, Jesus. Mas Deus é maravilhoso, eu estou feliz. Tem passado muita coisa difícil, mas eu estou feliz. Vocês souberam o que aconteceu comigo aqui em Osasco? Eu estou hospedado em Osasco. Eu fui processado, me processaram, polícia foi atrás de mim, é uma confusão. Eu fui jogado para um canto, fui jogado para outro, mas eu não deixo de seguir ao Senhor. O meu Senhor é comigo. Me falaram mal de mim na rádio evangélica, mas o Senhor é comigo. Você está falando mal de mim? Amém, pode falar, que quanto mais tu fala mal de mim, mais eu sou abençoado. A minha tristeza é porque tu vai ficar amaldiçoado, irmão, se tu falar mal do próximo. Não só do pastor Francisco, como o reverendo Salatiel, e como qualquer irmão que está sentado aqui. Talvez tu diz assim, eu não entendo esse pastor com a calça jeans, toda suja, manchada, camiseta de esporte. Não é pastor não. Porque só é pastor se botar uma gravata no pescoço e um paletó. Paletó não fala, gravata não fala. Mas o Espírito de Deus usa a boca do homem para falar. Como Deus usou a mula de Balaão para falar, porque não tinha quem falasse para Balaão que ele batia. Quem pregou para mim foi o diabo, porque não tinha ninguém que falasse para mim, Deus usou o diabo. E ele usa o que ele quer na hora que ele quer. Porque eu ouvi, vim pelo falar, não tem quem fale. Tu tem falado? Tu tem falado para o teu vizinho? Não, pastor. Então fala. Ide e pregar o evangelho a quem? A toda? Mas tu vai pregar para o crente. Tu costuma sair da tua casa para pregar para o crente. O crente já conhece o pedaço, está errado, é o que ele quer. Tu vai pregar para o
vou fazer o culto na casa da irmã fulana. Eu escrevo tudo na casa das irmãs fulana e tudo fofocando, falando mal do reverendo, falando mal do pastor, falando mal do irmão fulano, falando mal da congregação cristã do Brasil, dizendo que a igreja universal está roubando, dizendo que os católicos vão para o inferno. Não é verdade, irmão? Essa é a verdade. Não diz que ninguém vai para o inferno, não. Ora pelos para que eles não possam ir para o inferno, porque Deus deu o quê? O livre-arbítrio. Mas eu estou orando, não é porque ela não quer oração, tem não. Antes eu dobrei meu joelho ali, olhei ali dentro, apresentei meus filhos, apresentei ela, apresentei a igreja. Ao completar 18 anos, eu fui convidado a ser maçom. Uma beleza, a maçonaria, não viu? Presta bem atenção. Se tiver algum maçom aqui, ele vai se converter hoje à noite. Primeira exigência da maçonaria, que o homem tem uma religião. Não importa, crente, católico, não importa. Espírito, que tem. É muita exigência. Eu vou muito entrar na maçonaria, não, assim não dá tempo. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa errada que eu fiz. Entrei na maçonaria. Fiquei 7 meses tendo um estudo. Ali o diabo fez uma lavagem cerebral. No espiritismo o diabo vem como santo. Na maçonaria ele vem como senhor dos exércitos. Ele vem como senhor dos exércitos na maçonaria. Passei de um cômodo para outro. E lá não entra, só entra a liderança grau 30, 31, 32 e 33. O 33 é o grão-mestre, é o grau mais elevado. É o que comanda o inferno ali. Chegando ali naquele cômodo, encontrei um bode. Um animal preto, vivo, mais ou menos assim, um bode enorme. Ali começou um ritual de magia negra. Naquele ritual, o demônio vem e incorpora no bode. Ele fica todo tremendo, igual um homem possesso. Quando ele está incorporado, eu mandaria eu me ajoelhar diante do bode e beijar. Já pensou beijar um bode? Misericórdia. Dobrei meu joelho, peguei a cabeça do bode, me trouxeram uma folha escrita lá que eu falei essas palavras: ó Senhor dos Exércitos, nesse exato momento eu entrego a minha alma nas tuas mãos. Dei meu nome completo, foi escrito no livro preto. Entrega a alma da minha esposa. Eu não perguntei para ela se ela queria ser do diabo. A alma da minha mãe e da minha filha, que o maçom dá o primogênito, o primeiro filho é do diabo, da maçonaria. E faço uma aliança contigo, assim como tu fez uma aliança no passado com Noé. Dá para dizer que é do diabo? Usando palavras bíblicas. Foi tirado 15 ml de sangue do meu braço direito e aplicado no animal, e foi feita uma transfusão de sangue. Tirado mais 15 ml de sangue, está aqui a cicatriz enorme, e foi aplicado aqui no meu braço esquerdo. Quando aquele sangue do bode, que representava o sangue do diabo, começou a percorrer sobre a minha veia, queimava, corroía algo dentro de mim. Eu queria sair correndo e não tinha força, eu me sentia acorrentado, como se estivesse preso, mexia só aqui do tórax para cima preso ali. Fiquei 15 minutos nessa situação. Quando aliviou, que eu abri meus olhos, que estava tudo normal, que eu olho na minha frente, o bode não estava, estava o diabo. Ele se materializa dentro da maçonaria, em carne e osso, igual eu estou aqui. Ele pôs a mão sobre a minha cabeça e falou em língua dos anjos. Por que ele fala? Ele não fala em língua dos anjos, ele imita, ele é imitador. Quando ele era um querubim, lá em cima era Lúcifer, o querubim, ungido de Deus, o que regiu o coral lá em cima, ele falava, ele caiu, se rebelou contra Deus, por causa do olho grande, da inveja. Ah não, minha irmã, ali meu carro é um velhinho, a irmã comprou um carro novo, eu quero também, Jesus, igual dela. Ou melhor, é cobiça, é inveja. Não pega assim não, que deu mudar. Cobiçais e nada tem, sois invejosos e cobiçais. Deixa eu beber água assim, sabe? E quando nós cobiçamos, quando nós queremos algo porque ouviu o irmão ter, aí Deus não responde não. Inveja não vem de Deus. Você não tem o Espírito Santo de Deus. Ele vai descer sobre a sua vida hoje uma unção dobrada também, irmão. Você vai ver fluir as bênçãos materiais, espirituais em todos os sentidos. Hoje à noite, você que está aqui, que está com um casamento destruído, tem 1 ano, tem 2 anos, que teu marido não te dá um beijo. Quando tu chegar em casa hoje, irmã, vai ser uma festa, ele vai te abraçar e te beijar. Porque o meu Deus vai te acompanhar até lá, e os anjos estão lá, já estão lá, irmão. Agora, quando eu vou te abraçar e beijar, sai, nojento. Não, você está na rua, reclama, mãe. Não faça isso não, porque você está impedindo o teu casamento se abrir.
abençoado, é falta de sabedoria. Provérbio 14 diz que a mulher sábia edifica e a tola. Quem tem marido aqui que é ímpio? Quem tem marido aqui que não é crente? Deixa eu ver. Misericórdia, Jesus. Você está com a vida destruída, eu vou te ensinar agora, você vai vir para Jesus. Teu marido levanta de manhã, o teu marido levanta de manhã, nem tem tempo para falar, graças a Deus. O teu marido levanta pela manhã, procura um café, não tem. Procura uma toalha, a roupa do trabalho, não tem. Vai na cama, procura a irmãzinha, ela deixou um bilhete, fui para a casa da irmã, por ciclo de oração que o Senhor mandou. O que o Senhor mandou? A solteira cuida das coisas do Senhor e a casada cuida das coisas do marido. Se Deus tinha mandado ir para a casa da irmã, por ciclo de oração, fofocar, sapatear, então tu preparasse, deixasse tudo pronto para o teu marido. Aí o marido chega de noite, que assiste televisão não pode, porque a casa está cheia de irmã. Tem umas 10 irmãs, tudo pulando dentro de casa. Aí quando o marido entra, ainda vem uma irmã usada pelo diabo e diz assim: eis que eu estou abrindo a sepultura, eis que eu vou te matar. Deus não mata! Deus dá vida e vida com abundância. Quem veio para matar, roubar e destruir foi o diabo. Eis que eu vou te levar para a sepultura, conversa com o diabo. Deus está te dando a chance, Deus está dando livre-arbítrio para tu se posicionar diante dele, para tu ter uma vida em comunhão com ele, com a esposa e com o filho e com a sociedade. Quando é de noite, teu marido quer te dar um beijo, um abraço, e tu não, o Senhor não quer que eu toque em você, porque o meu corpo é santo, mas a tua língua não é ainda santa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Deus é bom demais. No passado eu estava falando mal de todo mundo e matando gente. Hoje eu estou matando o diabo de raiva e resgatando as almas de Jesus. Amanhã tem 4 centros de macumba que eu vou visitar. Eu vou vestido de pai de santo. Eu visto uma calça branca, um sapato branco e uma camiseta, porque é bíblico. Me fiz de tolo para com os tolos e sábio para com os sábios. É assim. Eu marco consulta espiritual. Eu vou já dizer como eu treino com o centro espírita lá em Belo Horizonte. O que acontece? A partir de hoje à noite vai ser diferente a tua vida com o teu marido que é ímpio. Amanhã cedinho, tu levanta, quando ele levantar o café está pronto. Quando ele for sair para o trabalho, tu dá um beijinho dele, olha, que Deus te abençoe, você seja muito feliz na ida e na volta. Aí o teu marido vai ficar assim: essa mulher está esquisita. Quando ele chegar de noite, não deixar as irmãs orar, não, irmão, não posso orar só da manhã, mas ora. Meu marido vai chegar agora. Aí quando ele chegar, a toalha está pronta, o pijama dele está arrumadinho. Quando ele sair do banho, a comida já está na mesa e tu está ali de plantão. Coloca o suco. Quando for à noite, tu não espera ele te dar um abraço e um beijo, não, porque ele está preocupado com medo de tu empurrar como tu fazia antes. Tu é quem vai até ele. Ele vai dizer: essa mulher mudou muito, isso deve ser coisa daquela igreja, eu vou ter que ir lá descobrir o que é isso. Aí ele vem por aqui, aí o pastor Sabetel começa a falar, ele se converte, aleluia. Esse é um remédio para ter um bom casamento. Enquanto o meu se acabou, né? Mas se acabou quando eu estava com o diabo. Aleluia. Eu sou feliz demais, irmão, eu sou feliz. Eu sou o homem mais feliz da face da terra. Agora, por último, eu tinha uma casa mobiliada com telefone, com celular, tinha um carro zero na porta que Jesus usou o irmão para me dar. Uma Santana quanto? 2.000 completa. Aí a minha mulher processou e carregou tudo. Eu saí só com a roupa do corpo e vivo sorrindo, porque eu sirvo um Deus que diz para mim: tu pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Já pensou? Que maravilha. Fosse no passado, essa mulher me processada, eu tinha matado, que eu era violento. Aí lá na maçonaria, dando continuidade, eu misturo meu testemunho é muito comprido, eu começo a pular daqui e dali, aí fica um pouco difícil, né? Mas nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Aí lá na maçonaria, quando ele terminou de falar em língua dos anjos, a uma distância mais ou menos como daqui na entrada naquela porta, tinha um boneco, à altura dessa caixa de som. Um boneco representando Jesus Cristo, com seu manto, seus cabelos compridos, sua barba e o bigode. Ele apontou para o boneco e disse: vai lá, amaldiçoa teu ex-Deus, o falso profeta, o qual eu crucifiquei. Eu cheguei lá, olhei para o boneco e disse: ó falso profeta, tu que diz que veio o mundo para curar, salvar e libertar, tu és um mentiroso. As igrejas estão clamando o teu nome.
e o povo mendigando pão. Por isso que tu foi crucificado, na tua cara eu cuspi o boneco. Tu não merece só cuspir como derrotado. Eu chutei o boneco caiu e eles bateram palma. Nós fazemos a ceia do Senhor aqui na congregação, na casa do Senhor, no templo do Senhor. Lá tem a ceia é feita a última sexta-feira de cada mês. Depois das 22 horas, a lição é dos líderes. Eu cheguei a um grau bem elevado, eu cheguei ao grau 32, eu fui venerável mestre. Em cada seita que eu parei, eu fui de 28 seitas, incluindo religião. Vou já falar por onde eu passei. Você tem que perguntar por que foi que eu não fiz no mundo. Então veja bem. A última sexta-feira de cada mês, ela começa um ritual. O bode mais uma vez incorpora, é tirado 20 ml de sangue, coloca numa travessa com éter, para o sangue não coagular. Todo maçom chega com uma fatia de pão, unge do sangue, levanta aos céus e diz: eu te crucifico novamente como um ungido. Quando eu completei 19 anos, eu trabalhei na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra, vodum, feitiçaria, bruxaria, cartomancia, jogava búzios, baralho, lia mão, via bola de cristal, fui da Seixonoe, Hare Krishna budista, Abramelinho, diverso desencanto, fui mormon, coroinha da igreja católica, fui maçom, fui da seita judaica, da seita islâmica, da seita do reverendo mundo, da igreja do diabo e vitória do Espírito Santo, do vale do escurecer, fui da nova era, fui dos milímetros de Deus e hoje eu sou de Jesus Cristo, aleluia. Rodei tanto para chegar a Jesus, mas só tem um caminho, não precisa você caminhar tanto. Não, todo o caminho leva a Deus, é mentira. Só o caminho de Jesus diz: eu sou o caminho, não um dos caminhos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a quem é o Pai, senão por Ele. Então não precisa pedir a Pedro, Maria, João, a fulano de tal, vai direto a Jesus Cristo. Trabalhei em tudo isso. O diabo me deu 2 mansões, 12 apartamentos, uma casa, uma chácara e uma fazenda. Na minha fazenda eu tinha 10 cavalos manga larga e 350 cabeças de vaca leiteira. Eu tinha um caminhão que distribuía leite para a cooperativa. Já pensou? Carro era 15 dias, eu comprava um carro hoje, com 15 dias deixava na concessionária. Eu ainda ganhava 38 salário comercial no Banco Central. Se eu tivesse hoje com todos os... Eu estava calculando esse dia lá no apartamento onde estou, lá no hotel. Se eu tivesse hoje com o que eu tinha no passado, os lucros do aluguel do apartamento, da casa, do leite, da fazenda, né? E o salário do banco e outras coisas mais que eu fazia, hoje eu estava com uma renda por mês de 80 a 90 mil reais. Sabe o que era que a minha mulher fazia, irmãos? Nada. A não ser de fazer raiva. Oh, glória. Aleluia. A única coisa que ela fazia era levantar 11 horas da manhã e ir com a academia fazer aeróbica. Eu montei dentro da minha casa uma ateliê. A melhor costureira de Brasília eu contratei para costurar, fazer o que ela queria. Eu coloquei 3 moços dentro da minha casa para servir. Ela não penteava nem o cabelo, eu contratei um homem para pentear os cabelos dela. Enquanto ela estava sendo penteada, a minha cabeça estava cheia de coisa. Misericórdia, né? Aleluia, Jesus. Tu me tirou de lá, glória a Deus. Então veja bem, ela tinha um carro, andava no mais finíssimo mil. Cansei de estar no Banco Central, ligar para casa e dizer para as meninas que trabalhavam lá em casa: não faz janta para nós não, eu pego um avião para ir jantar em Copacabana, no Rio de Janeiro. Era muito dinheiro, dinheiro demais. Cansei de chegar em casa com um pacote de dinheiro, jogar assim em cima da cama e dizer para ela: estamos enchendo travesseira com dinheiro. Mas eu não podia reclinar a minha cabeça naquele travesseiro, porque eu não tinha paz. O diabo me transformou em ladrão, estelionatário, traficante de droga. Eu fui do Comando Vermelho, andava com a R5, a 9mm, uma 765 dentro do meu carro. Esse carro era consagrado ao diabo, ninguém sentava, nem minha esposa entrava. No painel dele estava escrito assim: trono de Satanás. No para-choque traseiro estava escrito assim: a turma do capeta. Pensou? E me transformou em usuário. Eu usava coca, merda, crack, maconha, pasta, machixe. Eu cheguei a um grau de overdose. Misericórdia, Jesus. Como é que tinha tanta coisa ruim, hein? Hoje tem 3 coisas maravilhosas, é o que está em você. E você que não tem essas 3 coisas maravilhosas vai receber hoje: Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia.
Vocês não creem que existe um Deus vivo? Que é um só Deus? É bom crer que é um só Deus, porque até os demônios creem e estremecem, está lá em Tiago. Se você crê, minha irmã, que existe um só Deus, se você crê que Ele está aqui para te abençoar, por que você está triste? Por que você está triste? Você não tem motivo para estar triste. Quem tinha motivo de estar triste era eu. Entre aspas, veja bem, vou dar um exemplo usando a mensagem que eu levei para vocês. Que eu perdi tudo. Pastor, tu mora onde? Eu não moro em canto nenhum, eu não tenho morado. Eu não vou lá para a casa da minha ex-esposa porque ela não deixou entrar, ela tem um namorado. Falar em namorado, que maravilha. Eu estava lá em casa, pastor Salatiel. Na minha casa, essa que ela ficou com ela, né? Eu tinha um gabinete pastoral que eu montei, o pessoal ia atrás de oração, pedir, tirar algumas dúvidas, debater comigo algumas coisas que estavam acontecendo em casa. Eu estou lá, tinha uma fila de pessoas, ela cortou a fila, chegou. Lá vem ela, toda se requebrando. A roupa mais comprida que ela usava era um short, tamanho do short da Carla Pérez. Imagina o resto, hein? Ela chegou com um rapazinho de 22 anos, pastor, ora pelo meu namorado. A mãe de meu filho, cuidava do meu gabinete, pastor, ora pelo meu namorado. Eu digo, fecha os olhos, eu vou botar a mão na cabeça dele, só disse assim: Jesus abençoe esse coitado, ela vai fazer a mesma coisa que fez comigo. Então, irmão, você não tem motivo. Você não tem motivo para estar triste, porque você tem um Deus vivo, um Deus que te dá força, um Deus que restaura, um Deus que quando você clama a Ele, Ele não te abandona. Olha lá, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabem. Pastor, é que o Senhor fechou as portas para mim, é mentira, é obra de Satanás. Deus não fechou a porta para o povo dele, para os crentes, para os abençoados. Olha aqui. Como é que Deus vai fechar a porta com o servo dele? O pai não diz, não, vou enfeitar aqui. Isaías 45, assim diz o Senhor a seu ungido a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante da sua face, e soltarei os lombos do rei, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e dar-te-ão os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Ah, pastor, o Senhor fechou as portas, quem fecha a porta de crente é o diabo. Jesus veio para abrir, para quebrar. E Ele já quebrou já na tua vida. Tu é abençoado. Você é mais... Outra passagem bíblica. A Bíblia diz que nós não somos vencedores, não. Em Romanos, nós somos mais do que vencedores. Por que tu anda cabisbaixo? Por que tu anda triste? E Satanás tem um grande motivo para te acusar. Usa o livro, olha lá, que ele é crente, ó. Depois passou a ser crente, só anda triste, não tem nada. Até o carrinho que tinha, não pagou, vieram e tomaram a financeira. Misericórdia. Não devemos dever nada ligado ao seu amor. Então veja bem, o que é que acontece? O meu casamento foi um luxo. O meu casamento saiu na revista Veja, no melhor jornal do Brasil, que é o Correio Brasiliense, lá em Brasília. Foi um luxo, foi uma beleza. Eu comprei uma limousine para sair da igreja para ir para o aeroporto. De lá peguei um avião, minha lua de mel foi em Cancún. Nem adiantou. Nem adiantou gastar tanto dinheiro, gastar tanta coisa. Oh Deus, tu é bom demais, Jesus. Esse Deus é tremendo, né? Deus vai te transformar hoje. Deus está te enchendo de glória, de poder, irmão. Você é mais que vencedor. Não olha para o que está derrotado. Não ora pelo derrotado. Não olha para baixo. Não olha que Jesus não está embaixo. O que está embaixo é o diabo. Olha para cima e dá glória. Pai, te dou graça. Ai, pai, não tem nada, obrigado. Que não tem nada, obrigado. Está repreendido, né, pastor? Está repreendido em nome de Jesus. Eu quero, porque eu posso. Ele só promete coisas boas para nós. Ele diz que comereis o que é o melhor dessa terra. Ah não, tem uma semana que eu como ovo. Eu vou comer filé mignon, é do melhor, porque quando eu servi o diabo, eu comia do melhor, eu me vestia melhor, eu andava no melhor carro, agora eu vou andar de bicicleta. Falar em bicicleta, falar em carro ruim, eu conto essa pro reverendo aí, ele até riu. Eu estou lá em casa, chega um irmãozinho lá da roça, um crente lá da roça, parou um Fusquinha 69. Foi o primeiro Fusca que a Volkswagen fabricou.
O Fusquinha, os pneus lisos, os arames já estavam saindo fora, né? A porta amarrada de arame, o para-choque todo pronto, assim o carro estava incorporado com tranca-rua, porque tranca-rua é que fecha a vida do crente. O carro todo amarrado assim, todo troncho, né? Não tinha mais piso não, pastor, ele botou uma tábua. Aí disse, pastor Francisco, eu vim aqui para o irmão orar por mim, para Deus me dar um carro novo, eu me dou esse. Eu disse, não senhor, você leva os dois. Que proposta? Eu oro para Deus te dar um carro zero, aí tu deixa essa sucada aqui, o irmão leva o novo, amarra esse na traseira, chega lá no quarto e joga dentro d'água, para virar ferro. Eu quero coisa ruim, irmão. Eu não posso aceitar coisa ruim não, porque habita em mim o Espírito de Deus. Irmãos, veja bem, eu comecei a me aprofundar no Espiritismo. Eu comecei a ir no mais profundo. O segundo pacto que eu fiz foi com a mãe menininha do Cantuá, em Salvador da Bahia. Nunca foi mãe, era um homossexual, que o diabo determinava. O diabo dizia para mim que eu era mulher, eu passava 6 meses enfeitado de mulher. Agora imagina, olha o meu tamanho, irmão. Sapato alto, sainha aqui, meia calça, graças a Deus eu não sei mais nem fazer o jeito. Eu perdi porque Deus transformou. Quando Deus transforma, a Bíblia diz em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não tem essa história de libertou disso, amanhã não, é completo. É completo. Deus é tremendo. Aí veja bem, irmãos. Eu fiquei 7 dias no Rancó. Para quem não conhece o Rancó, é um quarto pequeno. É um quarto pequeno. Onde eu fiquei deitado em cima de 2 folhas de bandadeira, arrodeado de vela que queima 7 dias e 7 noites. Agora, sabe para que era isso? Para ter todas as mulheres que eu quisesse no mundo. O negócio foi o contrário. Foi uma coisa tremenda. Ela raspou a minha cabeça com uma navalha, depois pegou um bisturi e cortou em forma de uma cruz. Tem cicatrizes aqui, ó. Abrindo aqui o cabelo, dá para ver. Ela cortou. Quando começou a sangrar, ela pegou um prato de barro, que é um balde d'água, colocou aquele sangue, ela incorporada com uma pomba gira, a Maria Padilha, a pomba gira que destrói casamento, esfria o sexo. Ela bebeu aquele sangue e me consagrou como filho do diabo. Eu passei 7 dias, olha como o diabo escraviza o povo, e o povo são obedientes e são fiel, porque é bíblico, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Eu fiquei 7 dias e 7 noites deitado ali, eu não podia sair dali nem para fazer as necessidades fisiológicas. Imagina a situação que eu fiquei, hein? Podia sair para ir ao banheiro, não, fazia mesmo. 7 dias. Só me alimentava de sangue de animais e de cachaça. Primeiro que ela trouxe uma ratazana, cortou o pescoço, eu bebi o sangue, depois uma dose de pica. E foi no último dia ela sacrificou uma criança de 3 meses para beber o sangue. Absurdo isso. E as autoridades do nosso país sabem e não tomam providência porque tem medo, porque serve ao diabo. Pastor, você não tem medo de morrer? Não, se eu morrer agora, alguém vai dar um tiro em mim, alguma autoridade mandar me prender, se me matar no presídio, eu estou preparado para ir para a glória, graças a Deus. Eu estou até com vontade de ir, pastor, porque o negócio está preto. Eu digo sempre brincando, eu vou ficar aqui para ganhar muita honra para Jesus. Jesus não quer que eu vá agora não. Eu já disse na rádio essa semana, lá em Osasco, quando foram dar uma entrevista comigo, eu disse, os pais de santo que estão me ouvindo, se prepara, porque agora só porque o diabo me jogou para fora de Osasco e prometeu que eu não fui para Osasco, eu me levantei com isso, olha aqui, Satanás. O meu Deus está comigo. Só porque você me fez ameaças aqui, eu vou morar em Osasco. E os pais de santo se cuidam, eu vou visitar todo o terreno de Macumba e vai acabar essa palhaçada. Osasco já tem o nome de cidade de Deus, né? Agora vai ser a cidade de Jesus. E eu vou morar aqui em São Paulo, eu já disse para ele. E não tem essa história de centro de Macumba aqui, eu vou visitar tudinho. O que é da região de São Paulo é Guarulhos, pode ser Santos, onde for, Ribeirão Preto. A minha função aqui vai ser fechar centro de Macumba. Eu vou brigar, vocês vão ver na televisão, vocês vão ver a polícia me levando, vocês vão ver a polícia trazendo. Bem que o pastor falou, vai ser uma guerra. Os pais de santo, o diabo se cuida, que eu estou com raiva dele. E não é pouco não. Tem muita coisa ruim comigo. Aleluia. É muita bênção, né, irmão? Quem já recebeu a bênção, diga amém. Amém. Receberam não, pastor? Receberam não. Falar em amém, tem um irmão lá em Brasília, na minha igreja. Eu tenho 1 ano e 8 meses que não vou em casa. Graças a Deus. Daqui eu vou para o Rio Grande do Sul.
Tem um irmão que ele tinha um carro de som na rua, ele tinha um trio elétrico, ele fazia festa, e ele pulava, e fazia aquele movimento. Ele aceitou Jesus, está lá na minha igreja. Ele chega, senta no banco, irmão, amém? Faz, amém. Que é isso, gente? Deus não ouviu o amém de vocês, não. Se você recebeu amém, você é amém. Deus está triste, porque a igreja do Senhor está calada, a igreja do Senhor está triste. Ele entristece também. Levanta a cabeça, dá glória ao Senhor, fala com Deus, que Deus está aqui para te abençoar. Quando eu me levantei dali, daquele rancor, ela cortou a minha perna aqui em forma de uma cruz. Depois tirou o meu short de banho. Não vou citar a palavra porque é falta de ética, né? Mas vocês vão entender. Ela tirou o meu short de banho, pegou o bisturi, pegou alguma parte íntima do meu corpo e cortou. Como se estivesse pegando uma caneta e escrevendo aqui no papel, cortando a parte íntima do meu corpo, escrevendo o nome Lúcifer. A pessoa? Eu não senti dor, porque eu já estava anestesiado. Primeira companheira que veio no meu corpo foi a Maria Padilha. Eu já tinha problema no meu casamento, virei homossexual. Eu já tinha problema dentro de casa. Eu perdi o prazer pela minha esposa. Sabe por que eu me apaixonei, irmão? Vocês vão rir agora. Por uma cadela, uma fila brasileira. Vocês estão rindo que não foi vocês. Me apaixonei por um animal. Eu dormia dentro da minha casa, na minha cama com esse animal. Eu saía na rua, a cachorra saía com a pata no meu ombro, eu rindo. E ela era ciumenta, pastor. Ninguém chegava perto de mim, não. Já pensou? Sogra do diabo, irmão, o homem chegar a esse ponto, é obra de Satanás. Eu fui me aprofundando, trabalhei com aborto. Você jovem, que eu fiz, quando eu era pai de santo, eu fiz aborto de 2 filhas de crente. Lá em Brasília. Você jovem que está aqui, começa a namorar com um rapaz do mundo. Não, que o Senhor tocou em mim para ir para Jesus. É mentira. É mais fácil ele ganhar você para o mundo do que você trazer para aqui. O diabo tem suas estratégias, tem suas artimanhas. Ele não é brincadeira. Eu não vim aqui para elogiar o diabo, não. Mas ele não é brincadeira, não. Ele faz o quê? Descer fogo do céu, prodígio e maravilha. Se possível, enganaria o povo dele? Não. O dele enganar. Se possível, enganaria o povo de Deus que somos nós. E como ele tem enganado muita gente, né? Aquela jovem começa a namorar com o rapaz, o pastor chama a atenção, os pais chamam a atenção, e ela não dá ouvido, e o diabo ainda usa ela para falar com o namorado. Aí ele vai com gíria, né? Porque o diabo é cheio de gíria. Ó, meu, tu é nova, vamos curtir a vida. Quando tu ficar velha, cafona, tu vai ser crente. Aí vai nessa conversa, e gira para lá, gira para cá, ela termina ganhando um presente dele, uma barriga. E ele diz adeus. Ela não vai na maternidade, porque é um grande motivo para escândalo, né? Já pensou? Uma crente grávida fazer um aborto, ou esperar o filho nascer? O diabo acusa, usa as pessoas, olha, é porque é crente. Olha lá, está grávida, é mãe solteira, é porque é crente. Ainda fala mal dos católicos. Não brinca com o diabo não, irmão. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e resistir ao diabo e fugirá de vós. Não adianta você resistir se você não se humilha diante de Deus. Eu posso, não, peraí, tu pode, mas tu tem que ter comunhão primeiro com Deus. Segura nas vestes do Senhor Jesus Cristo, toca nas vestes dele, que será curado, como aquela mulher que tem um fluxo de sangue há 12 anos. Então veja bem, o que é que acontece? Aquela jovem começa a ficar triste, já vai crescendo a barriguinha, ela escondendo. Aí o diabo prepara uma colega dela lá no colégio. Sendo triste, sendo esquisito, foi que houve. Olha, eu vou te falar uma coisa, você é minha amiga íntima, não fala para ninguém. Fala aí, amiga íntima. A maçonaria, os segredos da maçonaria, aqui não é, o que eu falei da maçonaria não é segredo. São alguns rituais, tem coisas piores. Nem a própria esposa do maçom sabe o segredo da maçonaria. Porque segundo a filosofia da maçonaria, reverenda, a mulher tem sempre uma amiga íntima, ela conta para essa, aquela para outra, que a pouco está o mundo todo e a rede Globo sabendo. Já pensou?
Aí a amiguinha dela, que é espírita kardecista, mesa branca. Olha, eu te levo lá na minha religião, no lugar, não se preocupa não, que não é macumba, não é mesa branca. Aí vai. Quando chega lá, eu tinha uma mesa enorme, colocava uma toalha branca para enganar, colocava aquela jovem deitada ali em cima da mesa, seminua, só coberta com lençol. Vocês que passaram no espiritismo, vocês chegaram a tomar banho com aquela água de abô, uma água podre que tem lá, quem tomou? Levante a mão para mim ver. A irmãzinha tomou, né? Fede, né, irmã? Tu sabe por quê que ela fede? Eu vou te dizer que foi que tu tomou, viu? Eu não só não tomava banho como eu bebia água. Já pensou, velho? Aquela água é tão podre. E olha o nome da água para poder distorcer, para enganar. Água de abô. Para você entender que é de abô. Abô. Aquela água é tão podre que você toma banho com aquela água, passa 3 dias banhando, passando um bom sabonete, uma boa colônia, um bom perfume, e não sai o odor, ele penetra nos poros. É feito num pote de barro, coloca essa água comum, sal grosso, cachaça, sangue de animais, folhas de algumas ervas e fezes do Pai de Santo. Misericórdia, eu vivia, está amarrado em nome de Jesus. Você mais rápido. Não vai entender que o pastor disse que eu podia pregar até meia-noite. Os irmãos iam estar contando. É brincando, irmão, eu sou brincadão. Essa história de crer não dá. Você tem que ser alegre. A opressão é do diabo. Tem que deixar brilhar na tua fisionomia, no teu rosto, a presença do Espírito Santo de Deus. Você tem que ser feliz. Nós não temos motivo de ser triste, de andar de cabeça baixa, de andar preocupado com o dia de amanhã. Por isso que o Senhor vai preparar o dia de amanhã. Ele tem preparado para mim fidelidade. Ele diz lá em Salmo 101, verso 8, ele diz assim: procurarei os fiéis da terra. Os fiéis da terra. Então veja bem, aquela jovem que estava ali, eu acendi uma vela preta ao lado esquerdo da cabeça dela para Exu, uma vela vermelha ao lado direito da cabeça dela para Pomba Gira. Ao lado esquerdo do pé acendi uma vela verde para os caboclos da Mata Virgem. São demônios disfarçados diante de luz. Eu acendi uma vela branca ao lado direito do pé para o anjo da guarda. Todo pai de santo tem um anjo da guarda. Esse anjo da guarda do pai de santo é tão fraquinho, irmãos, que precisa de vela. E o anjo que nos guarda, que nos protege, não precisa de vela, porque ele é a luz do mundo, ele é Jesus Cristo. Aleluia. Precisa acender vela para Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. E essa luz, irmão, nunca tem me deixado na escuridão. Jesus tem alumiado meus caminhos. Jesus tem deixado fluir na minha vida as coisas boas. Jesus é tremendo. Eu estava pregando lá em Brasília, numa igreja, quando eu escutei o barulho do carro, o carro era a polícia. Ligou assim: oi. Aí veio para me prender. Eu disse: espera aí, deixa eu pegar a palavra, depois você me leva onde quiser. Eu tenho sofrido, aleluia, graças a Deus. Mas isso é um sofrimento abençoado de Deus. Entendeu? Então veja bem, meus queridos irmãos. Aquela jovem deitada ali, o campone que é em terra, trazia um pouco daquela água no balde, dava um banho do pescoço até os pés. Depois ela sentava e tomava uma dose daquela água. Ela sentia contração para abortar. Quando ela sentia contração para abortar, eu colocava minha mão direita sobre a barriga dela, eu incorporava com uma pomba gira, e com a mão esquerda eu batia com bastante força. Se fazia um parto normal, como se fosse na maternidade. Mas o pior de tudo isso aí, eu falei para a igreja, eu falei para o pastor, meu testemunho é pesado. Eu resumo, porque não dá para falar muitas coisas. E aquela jovem saindo dali, o feto que ficava em cima da mesa, eu incorporado com o demônio, apresentava aos céus, tamanho desse copo, talvez mais dependendo dos meses, e ali o diabo me usava para comer o feto. Eu comi 15 fetos. O diabo me levou ao cemitério, a trabalhar no cemitério à meia-noite. Morreu aquela jovem, nova, bonita, ou uma mulher, era enterrada hoje. Quando era no outro dia, o diabo me levava ao cemitério, eu pagava um coveiro, tirava do túmulo aquele caixão, eu incorporava com um demônio por nome Caboclo Boiadeiro. É o demônio do Beto Jamaica, do grupo El Chan. Vocês ouviram na televisão, no Globo Repórter, quando ele disse, numa sexta-feira no Globo Repórter, ele só fiz sucesso, fiquei rico e famoso depois que eu fiz um pacto com o Caboclo Boiadeiro. Vocês ouviram? Aí. E essa semana eu fui visitar
ajoelharam nas duas filhas dela com o short bem curtinho e estavam sendo na sala as irmãs. E eu, tchan, amarro o tchan e boto o tchan para lá e o diabo manda em conta da casa dos crentes. Aí dão R$18 num disco do grupo é o tchan, mas para comprar a fita do pastor Francisco que edifica a vida da pessoa. Ai não, pastor, está muito caro, tá? Então vai se converter que essa vai te dar benção para comprar. Entendeu? E ali eu incorporava com esse demônio, eu tinha contato com o corpo, com o defunto. Você está entendendo? Depois o diabo me usava para quebrar o crânio e comer vísceras, são os olhos, cérebro e ossos. Eu tenho uma irmã que não fala comigo. E eu não tiro a razão dela não falar comigo, porque ela não conhece a verdade. Por quê? Porque chegando na casa do meu pai, elas estavam só. E o diabo trabalha com o quê? Com reencarnação. Sabe o que foi que o diabo disse para mim? Que eu era, na reencarnação passada, eu era Salomão. De misericórdia, Jesus. Se eu era Salomão na reencarnação passada, está errado. Porque Salomão tinha 1000 mulheres, agora não tem nenhuma, então isso aí é mentira dele, né? Ô, bênção! Aí veja bem, ele disse para a Xuxa, eu fui o pai de santo da Xuxa, na fita eu falo. Eu vou falar já um pouquinho, não dela, falar o que aconteceu com ela. Ele disse para a Xuxa que ela foi Cleópatra no passado. Agora, de vez em quando ela sai vestida de Cleópatra, né? É palhaçada do diabo. E lá em Jó 7:9, no livro de Jó, capítulo 7, verso 9, diz o seguinte: aquele que dessa sepultura jamais tornará sobre a sua casa, seus olhos jamais verão bem, ao seu leito nunca mais retornará. Eu cheguei na casa do meu pai, minha irmãzinha estava lá, deixa a mãe, que esse cearense não cresce muito, né? Eu estou também aqui. Eu tinha 13 anos, baixinho assim. Aí perguntei pelo meu pai, ele saiu. Na mesma hora o diabo apareceu aqui na minha frente, ó. Entre eu e ela, disse: essa mulher foi uma mulher na reencarnação passada. E ela não foi feliz porque não teve um filho seu. E para ela ser feliz nessa reencarnação atual, tem que ter um filho seu. Na mesma hora eu incorporei com o demônio, peguei minha irmã, ela engravidou, tem um filho meu. Será que